O sindicato representa os trabalhadores da construção civil e também os trabalhadores da construção do mobiliário em Brasília, não é isso? Sim, sim. Então é só para deixar claro, porque a gente acaba falando que é a construção civil, mas também do mobiliário, que também é um mercado grande, mas não tem tantas indústrias de mobiliário em Brasília. Desses 60 mil trabalhadores, quanto está no mobiliário? Hoje o mobiliário nós temos aí por volta de uns aproximadamente 3 a 4 mil trabalhadores em todo o Distrito Federal. Poderia ser muito mais explorado. Poderia ser muito mais, ser bem melhor explorado. É porque o mobiliário ele tem uma característica um pouco diferente da construção civil. Então, no mobiliário a gente tem muito a informalidade, entendeu? Construção civil tem bastante informalidade, tem. Mas o mobiliário ele está muito para uma indústria voltada para a família, uma indústria muito familiar, né? Então a gente tem muito histórico de trabalhadores que estão na informalidade. O carpinteiro, não tem a sua carteira registrada na grande maioria, ou às vezes ele prefere trabalhar de forma autônoma, né? O marceneiro, o montador, o lustrador. Então creio que esse pequeno número de trabalhadores no mobiliário ele decorre muito dessa informalidade, né? Se levarmos em consideração os trabalhadores informais do setor, ele é um setor bem maior. A gente não consegue mensurar. A gente comentava aqui de que número, a construção civil já tem muita informalidade também. Você vai pegar essas obras, principalmente de residência, tem um mestre de obra, ele chama outras pessoas para trabalhar, faz a empreitada ali de, 2, 3 meses, encerrou, tal, não tem benefício, não tem carteira assinada, não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem as garantias trabalhistas. Como é que o sindicato pode enfrentar ou pode melhorar a situação desses trabalhadores que vão sentir a diferença lá no final, quando está lá para aposentar e que não tem os benefícios? Esse é um combate que a gente tem trabalhado bastante nisso dentro do sindicato para tentar resgatar esses trabalhadores para que eles tenham essa conscientização de que essa característica de trabalhos em construção de residências aqui e ali, isso leva prejudica bastante o trabalhador, principalmente lá no seu futuro, lá na sua frente, lá quando ele vai buscar a sua aposentadoria, porque às vezes ele, como você mencionou, o dono da casa, eu quero construir a minha residência. Eu pego um mestre de obra ali que tem experiência na área, ele pega outros trabalhadores, cada um vai trabalhar autonomamente ali, sem os direitos sociais, sem as contribuições devidas. E sai de uma para outra, né? Faz uma casa, faz 3 uma meses, aqui, depois na sequência vai mais outra para ali. Não tem férias, não tem... E a gente consegue visualizar nessa questão o imediatismo, né? Às vezes o trabalhador está trabalhando, está executando esse trabalho que diz ser autônomo, que de autônomo não tem nada, porque ele não está contribuindo lá para o INSS, ele fica o tempo todo, na maioria dos casos, sem contribuir. E às vezes ele tem uma proposta para trabalhar de forma legal, registrada, com todos os seus direitos sociais, mas uma proposta de um salário menor. Então chega aquele mestre e diz, eu vou te pagar tanto a mais. E na maioria dos casos ele termina indo para ali porque ele vai ganhar mais ali naquele instante. Mas aquele ganho é um ganho que muitas vezes é fictício. Lá na frente ele vai sentir falta desse ganho. Então isso é uma característica, muitas vezes, que está atrelada à própria construção civil, né? Temos outros casos aí também que devem ser combatidos com maior veemência. Tá certo. Estamos conversando aqui hoje, aqui na TV Comunitária de Brasília, aqui no programa Brasília de Frente, com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de Brasília, conversando com o secretário-geral Raimundo Nonato. É a sua cidade, né? A minha cidade. Você, Raimundo Salvador, que era o nome do seu pai, não é isso? Isso. Raimundo é em homenagem ao santo da cidade e Salvador é o nome do meu digníssimo pai. Tá certo. Como é que está hoje essa questão do primeiro emprego? O primeiro emprego ainda para muitos jovens que moram em Brasília mesmo, tem sido a construção civil? Vocês têm recebido muita demanda de gente jovem, 18 anos, 19 anos, 20 anos, cujo primeiro emprego é exatamente a construção civil? Eu vejo essa questão como uma questão que às vezes preocupa. E essa preocupação é não só do sindicato dos trabalhadores, essa preocupação a gente também consegue vê-la lá dentro das empresas, dentro do próprio sindicato do patronal. Porque apesar de termos uma inserção de jovens na construção civil,
Mas eu acho que ao longo dos anos foi criando-se aquele mote, aquele paradigma de que o peão, né, até tem esse nome que eu digo que é pejorativo, eu sou peão, trabalho na construção civil desde que cheguei em Brasília e eu tenho uma honra muito grande. Eu acho que a gente tem até um jargão dentro do meio que fala assim, peão não, cidadão. Eu acho que em razão de todos esses aspectos de dizer que o trabalhador da construção civil, de certa forma, ele é inferiorizado, ele é alguém que está no subemprego, é alguém que tem uma baixa escolaridade, muitas vezes o é. Mas em razão de todo esse aspecto que foi criado, às vezes amedronta o jovem, ele trabalha ali, o pai dele trabalha, faz com que ele tenha um ensino médio, ou tenha uma escolaridade melhor, e aí ele foge da construção civil. Nós temos hoje aí... Então não tem tido, você não tem visto tanto... Os jovens não têm escolhido a profissão. Não tem escolhido. Tanto que a construção civil hoje nós temos vários e vários trabalhadores que se aposentaram e aí com esse boom voltaram ao mercado de trabalho. Mesmo estando aposentado... Mas se aposentaram na construção civil? Na construção civil. Armadores, carpinteiros, pedreiros. E com esse boom voltaram à ativa justamente para tentar suprir essa demanda de mão de obra. Mas, como eu estava falando, nós temos até programas de incentivo que são programas que estão dentro das nossas normas jurídicas brasileiras. Por exemplo, nós temos a Lei 10.097, que foi a lei que iniciou como Lei do Menor Aprendiz, sim, que contemplava os jovens de 14 a 18 anos para inseri-los no mercado de trabalho, dando a esse jovem capacitação, tanto teórica quanto prática. E a construção civil tem uma dificuldade enorme de trazer esses jovens para dentro dos seus canteiros de obra, para dentro dos seus escritórios, às vezes, administrativo, justamente na grande maioria, em razão desse paradigma foi criado que o trabalhador de construção civil é desvalorizado. Não é não. Nós temos que levantar essa bandeira e o trabalhador de construção civil... O fato de estar aqui na TV Comunitária, vamos contribuir para que esse preconceito diminui e acabe, né? Mas como é que que ações que o sindicato começa a fazer? Até porque esse preconceito é um preconceito que está na sociedade para dentro da categoria, não é isso? Isso. E às vezes acaba que a própria categoria assimila isso. Assimila, enraiza aquilo e não consegue... E aí não negocia, não faz negociações, acaba achando que realmente ele é um subemprego. Um subemprego. E na verdade não é. Eu até... aproveitar o espaço aqui e conclamar todos os nossos trabalhadores. Vamos defender a nossa categoria. Nossa categoria é uma categoria de valor. A gente chega no Cerrado, que nem chegamos em Brasília em 1900, nos idos de 50, e desbravamos essa capital que hoje está aí. Então, esses grandes e grandes edifícios com projetos arquitetônicos modernos, são todos eles executados pelos nossos trabalhadores. Então, nós não temos razão de nos sentirmos inferiores a nenhuma outra atividade profissional. Eu acho que nós temos que ter orgulho. Eu comecei em 89 na construção civil como servente de obra e estou até hoje, tenho orgulho de dizer, peão não, cidadão, eu sou um cidadão. Eu tenho o poder de levantar a cabeça e tratar de igual para igual com qualquer outra pessoa. Então, não devemos baixar a cabeça dentro da nossa razão. Nós temos que estar ligados e sabermos que nós temos os nossos deveres e os nossos direitos. Então nós temos que equilibrar isso. Não só termos, por exemplo, deveres. Nós temos que ter em mente, o trabalhador da construção civil tem que ter em mente que ele tem direitos. E o seu sindicato ele está aí justamente para defender esses direitos. Ele foi criado, a Constituição criou os sindicatos, a Constituição brasileira deu poderes aos sindicatos para os trabalhadores, para que eles se unam ao redor de um sindicato, que os seus diretores tenham autonomia para justamente tratar de igual para igual com os patrões, com os diversos segmentos, para representar a sua categoria. Então, eu acho que isso é de suma importância. De suma importância para a gente defender essa bandeira. Sem dúvida nenhuma, por isso que estamos conversando aqui com o sindicato e temos aqui na TV, são vários sindicatos que aqui estão para poder mostrar e conversar com o seu associado, com o seu filiado, para poder discutir diretamente com ele. Uma forma de conseguirmos trazermos esses jovens para dentro dos nossos canteiros de obra. A questão da qualificação para dentro da construção civil, para dentro do mobiliário de Brasília.